Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos e a todas. Que Deus nos abençoe, que nossa mensagem seja um momento de reflexão e possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Esquecimento do passado, do capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. A questão 392 do Livro dos Espíritos pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Então, nós vamos começar com essa questão da 392 do Livro dos Espíritos, porque é o tema que nós vamos falar de hoje, que é o esquecimento do passado. Então, por que o espírito encarnado perde essa lembrança do passado? Veja bem, aí podemos definir que nós humanos não podemos e nem devemos saber tudo. Deus assim quer na sua sabedoria. Sem o véu que ele encobre certas coisas, os humanos ficariam ofuscados como aquele que passa sem a transição da escuridão para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele, ou seja, nós somos mais nós mesmos. Então, aqui define bem essa questão 392 do Livro dos Espíritos, que fala que nós precisamos esquecer do passado quando vamos reencarnar, para termos condições de termos o nosso crescimento, de ter as nossas reparações aqui enquanto nós encarnamos novamente para reparar. E possivelmente nós vamos estar reencarnando dentro daquele grupo familiar do qual nós mais precisamos para termos essas condições de reparar aqueles erros cometidos anteriormente. É muito bom, amigos, começarmos a entender os princípios espíritas em nossa vida, porque às vezes a gente fica presos nos nossos rótulos espíritas, mas com visões e opções materialistas. Emmanuel fala de uma base intitulada Rotulagem, aqui no livro no livro Fonte Viva. Então ele mostra, no capítulo 170, ele diz que a rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Então veja bem que nós fazemos uma rotulagem daquilo que nós pensamos que as coisas são assim, daquela forma, e nós rotulamos as pessoas e rotulamos a nós mesmos dentro de uma perspectiva que aí nós procuramos não tranquilizar, porque a essência está nas nossas quedas, nas nossas ignorâncias ainda, né? Então, aparentemente, parece que alguém vai nos cobrar dos nossos compromissos enquanto cristãos. Veja bem, as pessoas, a gente preocupa muito com o que as pessoas pensam de nós enquanto cristãos. Nós precisamos de entender que mais não é a nossa felicidade. Então a nossa felicidade fica comprometida, porque você não fica sendo uma pessoa livre, porque você acha que enquanto cristão você deve agir de uma forma, você rotula que as pessoas pensam que você é daquela forma, então você perde
essa felicidade, ela fica comprometida pelas visões incoerentes da vida do qual nós imaginamos. Uma das questões básicas da doutrina espírita é o fundamento da reencarnação, porque a doutrina espírita vê a evolução do espírito e é impossível, tanto no sentido intelectual quanto no moral, de processar numa vida só em uma encarnação, até porque devemos observar bem as desigualdades existentes, pois as diferenças entre todos os níveis são enormes e em vários sentidos, e começa ainda enquanto criancinhas. Então, nós precisamos entender que em uma encarnação, em uma reencarnação, esse espírito vem para evoluir. A carne morre, mas o espírito permanece. E esse espírito que vem para evoluir. E aí, então, é impossível, tanto no sentido intelectual quanto no moral, de processar tudo isso em uma vida só. Então, imagina nós, né? Nós estamos aqui hoje, já estamos no planeta Terra, num planeta de provas e expiações. Imagina se a gente não tivesse passado lá pela fase dos primeiros habitantes do planeta Terra, né? Então, se nós não tivéssemos ainda construído nenhum entendimento, nenhum crescimento moral, nós estávamos muito mais atrasados do que já estamos ainda atrasados, mas estaríamos mais atrasados ainda se fosse uma vida só, né? Então, nós acreditamos que essas vidas são necessárias, iguais às provas, quando nós fazemos um curso. As provas vêm para a gente entender se a gente melhorou ou não. Se não melhorou, a gente tem que fazer novamente aquela tarefa até que sejamos dignos, né, de passar de um ano para outro com um crescimento maior. Então, essas desigualdades nós vamos ver em todas as formas. Nascemos pequeninos e depois crescemos. Ficamos enormes, outros já têm uma presença marcante, como diz, estou aqui, com tendências determinadas. E aí, essas tendências, todos nós temos aquelas tendências de uma encarnação anterior, né, de uma vida anterior. Então, nós temos aquelas tendências que nós podemos cair ou não. E facilmente nós cairemos em erros exatamente para ver se conseguimos melhorar, né, de uma vida para outra. Então, aí a gente nasce, cresce, ficamos enormes, outros têm uma presença muito marcante, né? Olha, mesmo que sou criança, eu estou aqui e vou, né, ter uma vida livre para mim ter um crescimento ou não. E aí, a primeira ideia da doutrina espírita é a de Deus. Se admitimos um Deus justo e bom, por que enxergamos umas pessoas boas e outras más? Porque nós conseguimos, né? Tem pessoas que a gente não vê que ele tem a presença de Deus. E todos nós temos a presença de Deus. Mesmo que rotulamos, igual falamos lá anteriormente, aquela rotulagem que Emmanuel fala, né? Nós criamos nas pessoas, nós falamos, não, aquela pessoa lá a gente vê a primeira vez, a gente já fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa bondosa. Aí vê a outra, nossa, aquela pessoa é má, né? Então, muitas das vezes nós fazemos essa rotulagem e muitas das vezes a criança, ela nasce, todos nós nascemos com essas tendências, boas e más. E aí, esse é o sentido, então,
da nossa reencarnação. Então, a ideia da encarnação vem explicar essas anomalias, essas diferenças nas nossas vidas. A vida é uma só, mas nós desencarnamos de um corpo físico para vir em outro corpo físico. Então, essas anomalias e essas diferenças vão ser processadas em todas as nossas encarnações. Aqueles que têm felicidade de aprender rápido e outros aprendem mais lentamente. E por isso nós estamos mais ou menos no mesmo ponto de equilíbrio, ou seja, vamos pensar numa escada evolutiva, né? Tem uns bem mais elevado que nós, tem outros menos ainda do que nós, e nós estamos aí num patamar, num equilíbrio mais ou menos no mesmo patamar, com essas diferenças que a gente fala, um aprende mais, outro aprende menos, um avança mais, outros avançam menos, né? E o crescimento moral por aí se vai. O esquecimento do passado espiritual, quando reencarnado na Terra, expressa a misericórdia de Deus em nosso favor. Então, veja bem, quando nós esquecemos tudo que nós fizemos em outras encarnações, é a misericórdia de Deus que faz com que nós esqueçamos. E isso vem para nos ajudar. No estágio em que encontramos atualmente, o nosso passado não é nada agradável. Só de sabermos que estamos aqui no planeta Terra, nós temos a condição de sabermos que o nosso passado não é muito agradável. Que se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, é porque ainda temos muito que reparar. Então, logo, este esquecimento temporário é necessário e benéfico ao espírito. Além de nos oportunizar uma nova etapa de aprendizagem e trabalho em clima renovado e cheio de esperança, o esquecimento do passado evita que reconheçamos nas pessoas com quem convivemos aquelas a quem magoamos ou fomos por elas ofendidos. Então, esse esquecimento do passado nos dá essa grande oportunidade de saber, de entendermos, né? E aí, por que essas pessoas, por que a minha mãe, por que o meu pai, por que o meu esposo, por que o meu filho é dessa forma? Então, essa oportunidade que Deus nos dá para nós esquecermos é para a gente não ficarmos magoados e nem ofendidos, né? Porque se nós já magoamos alguém ou se ofendemos alguém agora, a gente sabe que nós temos um motivo para passar por isso e sabermos melhorar, resgatar e sermos diferentes. É esse que é o crescimento moral e espiritual do qual nós falamos. Sem esquecer o passado, ficaríamos humilhados ou nos sentiríamos orgulhosos, sem relembrar fatos que dificultariam o nosso progresso harmonioso nas atitudes. Então, na atualidade. Então, veja bem, se você convive com uma pessoa, né, vamos dizer, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, ou netos, ou com toda a sociedade do qual nós vivemos, então se a gente soubesse como nós fomos, ou a gente ficaria humilhado, porque teríamos feito coisas e aí a gente voltaria nas nossas lembranças, ou ficaríamos orgulhosos de falar, nossa,
Hoje eu sou uma pessoa assim porque eu fui uma pessoa de crescimento moral, espiritual e assim por diante. O esquecimento do passado não nos tira o progresso já realizado. Então, veja bem, nós temos o esquecimento, mas tudo que nós fizemos na vida pretérita e que nós estamos fazendo agora, vai ficar registrado. Nós não vamos perder nem um pouquinho de avanço que for na nossa vida moral e espiritual. Não vamos perder. A gente pode estacionar, mas perder jamais. Então, o esquecimento do passado nos tira o progresso já realizado, uma vez que os conhecimentos adquiridos anteriormente ficam arquivados na nossa memória espiritual. O espírito, nós temos essa memória e não vamos esquecer. Tudo que nós fizemos, então, vai ficar aí registrado e ficam arquivados em nossa memória espiritual, no subconsciente, e se expressam em nossa vida como impulsos e tendências atualmente. Então, quando você vê uma pessoa em fase de crescimento até no tamanho, vamos dizer, né, no tamanho físico. Então, quando você vê uma criança e vê um jovem, adolescente, ali já dá para você perceber aquela tendência. E aí que entra um fator primordial na vida daquele ser, daquela criança, daquele jovem, dessa pessoa enquanto ser. Porque sabemos também que o pai, a mãe, familiares e nós, a sociedade, além dos guias espirituais, somos responsáveis pelo crescimento moral de nossos filhos, das pessoas que estão em volta de nós. Então, quando nós falamos, olha, se o mundo está desajustado, a sociedade, nós, enquanto sociedade, não contribuímos para melhorar. O pai, a mãe, os avós, as pessoas mais próximas ali daquela convivência, são essas pessoas que vêm para trazer essa contribuição, porque também somos devedores, né? Então, nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto familiares, enquanto sociedade, somos devedores também. E estamos aqui para crescer. Então, precisamos ajudar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes a encontrar um caminho melhor. Mas aí muitos podem me dizer o seguinte, mas nós não temos as tendências? Nós não temos o livre-arbítrio? Sim, temos o livre-arbítrio, que Deus nos dá a total de liberdade de sermos como queremos ser. Mas a família, todos nós estamos aqui, não é para crescer moralmente, então nós precisamos colaborar e muito para que haja esse crescimento moral e espiritual. E por isso que a gente fala, o esquecimento do passado, ele é um presente de Deus para nós, porque aí nós vamos estar convivendo ali exatamente com aquelas pessoas que precisamos conviver. São onde nós encontramos essas diferenças, esses problemas, esses conflitos, é ali que nós precisamos de trazer e tentar resolver essa tarefa que são nossas. Na questão do Livro dos Espíritos 384, fala da primeira manifestação. A primeira manifestação da criança no mundo, ao nascer, é realmente o choro.
para dizer aos pais que ela está junto deles. Então, quando nascemos, a primeira coisa não é o choro. Às vezes ainda levamos uma palmadinha no bumbum para chorar, porque ali nós estamos falando, estamos juntos dos pais, estamos junto da família, estamos aqui, né? Os pais, principalmente as mães, ao ouvirem o primeiro choro do filho, sentem alegria em seus corações, que nesta hora se encontra em estado de alta sensibilidade. É aquele primeiro encontro. Nós já temos um encontro quando nós engravidamos, né? Mas aquele do corpo físico, aquele primeiro encontro, é um encontro que temos uma alta sensibilidade, tanto a mãe quanto aquela criança que está nascendo. Os desencarnados que ali se encontram batem palmas energéticas de alegria. Claro que são os desencarnados que estão ali para ajudar aquele ser vir novamente, ter a oportunidade novamente do crescimento moral e espiritual. Então eles estão ali nos guiando, nos orientando e ficam felizes e emanam luzes de vibrações de amor. A mãe sente um estado de bem-estar ao ouvir a música do espírito que vem à luz da vida. Então, é fantástico, né? Eu sou mãe, eu tenho, nós que somos mães, a gente tem isso assim muito claro. Claro que os pais têm uma grande participação, enorme participação. Na atualidade ainda, essa participação ainda é maior, mas nós mães sentimos essa vida, dar à luz àquele ser. Muitos pensam que o choro é comportamento negativo. Pelo contrário, as lágrimas são afrouxamento dos nervos e podem criar ambiente de muita tranquilidade. Dependendo do motivo por que se chora, elas têm muitas utilidades. Mesmo com adulto, o choro é uma terapia. Então, aquele negócio de falar assim, homem não chora, isso não existe. Homem chora, pode chorar, como nós mulheres, como todas aquelas, todos os seres, pode chorar naquele momento, porque às vezes o choro, pode ser uma terapia de vida, tirar nós de uma outra condição, de um outro conflito. Quando está enredado em opressões, o choro alivia bem como atrai para junto de si companheiros em socorro. Porque aí vem aqueles irmãos desencarnados de luz para trazer o socorro. É igual quando a criança chora. Às vezes a maioria das crianças chora sem nenhum problema, de fome, para dizer, olha, eu preciso alimentar, né? Então, a maioria desses choros é um choro de alívio e pedindo um socorro. Ele tem um motivo de ser, aliviando mais rapidamente a dor interna, o que, por vezes, não é aconselhável. Então, nós precisamos entender que muitas pensam, né, que esse choro, esse comportamento, ele seja negativo, e nem sempre o são. O espírita consciente da lei de causa e efeito, né, nós que espíritas que a gente fala, porque nós entendemos na lei de causa e efeito, mas outros segmentos religiosos,
outras filosofias de vida, né? Então, tudo isso que sabe da lei de causa e efeito, sabe que as provas de seu caminho têm uma razão de ser. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas espírita gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer, não queremos sofrer. Se sofremos é porque fomos muito endividados e aí a gente não gosta de sofrer. Só que nós entendemos, porque ela tem uma razão, ele tem um motivo de ser. Então, a questão da lei do Livro dos Espíritos 768, procurando a sociedade, os humanos procuram a sociedade por instinto, por inteligência e pela própria intuição, pois é nela que ele evolui, é nela que nós evoluímos, como eu disse anteriormente. Nós, enquanto sociedade, contribuímos para que todos os outros nossos irmãos estejam evoluindo como nós. Não entendo todos os dons desenvolvidos, a alma preciosa de viver em relação com muitas das suas irmãs, para se completar. O que não encontra em uma, acha em outra. E dessa forma é capaz de viver bem melhor. Todavia, ela isolada sofre muitas restrições e a mesma coisa que um doente não quer companhia, detestar médicos ou remédio. Então a gente fala, nossa, eu gosto de isolar. Se você gosta de viver isolado, é porque você não gosta do remédio. Se você vai no médico, você não toma os remédios, não vai resolver seu problema. Então, se nós temos uma causa, se nós temos uma razão de ser e estarmos passando por aquilo, nós precisamos, a sociedade ajuda no nosso crescimento moral e espiritual. Para finalizar nossa mensagem de hoje, vamos lembrar que somos falíveis em nossas reencarnações, mas podemos cada dia e momento desculpar e tolerar o outro sempre, fazer uma boa ação, vibrar o melhor para nossos irmãos, já é uma grande caridade que nós estamos fazendo. Então, veja bem, todos vocês, quando nós vibramos por todos aqueles nossos irmãos que estão em volta e que não estão em volta, por aqueles que às vezes nós não temos grande admirações, isso já é uma grande caridade, já é uma grande ação. E nós estamos aqui para esse crescimento moral, para esse crescimento espiritual, intelectual, ajuda e precisamos também desse crescimento. Então, nós estamos nesse planeta com essa tarefa. Esquecemos o passado para podermos melhorar agora no nosso presente. E a gente entende, mesmo sabendo que não temos a previsão do nosso futuro, nós podemos imaginar como será outras encarnações, em outro mundo, ou onde a morada de Deus nos permitir, né? Aquela maneira que todas as nossas ações aqui, se a gente conseguir cumprir uma boa parte, nós teremos um mundo de luz, de paz, e que Deus esteja com cada um de nós. Um abraço forte, e que bom que nós temos essa oportunidade, né, de esquecer o passado, e nós, num passado tão próximo também, a gente tinha maneira de falar, de levar a mensagem de Jesus através dos nossos contatos, né, de estarmos em uma reunião, de estarmos em um centro, e hoje nós temos essa grande oportunidade de estarmos juntos através da online, mas estamos aqui
podendo levar os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe, um grande abraço. Que assim seja.